Olá, pessoal. Estamos aqui no Retiro Espiritual de 2021, no momento da academia. Estarei com todos vocês durante uma hora falando sobre o evangelismo. Algo muito gratificante é que em 2020 e 2021 tivemos muitas oportunidades para pregar o evangelho e falar sobre o evangelismo, mas muitas pessoas encontrando com os problemas e as dificuldades no período da pandemia, muitas pessoas caíram na desesperança. Para algumas pessoas, o ano de 2020 e 2021 foi uma grande benção. E para outros, o ano de 2020 e 2021 foram arrastados pela carne. Enquanto nós compartilharmos a palavra durante uma hora, espero que vocês possam se livrar da carne e possam entrar no mundo de Deus, esperando que realmente Deus possa trabalhar em seus corações. Na minha vida, eu encontrei com tantas pessoas, porém, uma dessas pessoas que fica na minha memória é o evangelista Hong Sop Shin. Ele ficou comigo durante mais ou menos um ano. E também eu encontrei com o irmão Julio na igreja de Manhattan. O irmão Julio estava vivendo em Manhattan. Quando ele era criança, bem criança, ele se imigrou de Porto Rico para os Estados Unidos com a sua mãe. O seu pai havia falecido e ele estava vivendo com a sua mãe. E hoje ele já passou dos 60. Quando ele era criança, naquela época em Manhattan, haviam muitas máfias em várias regiões. E essas máfias sempre estavam se competindo. Da Itália, também os negros e também de Porto Rico. Essas três máfias estavam tomando todas as ruas de todas as regiões. E assim jamais os negros poderiam entrar na região do Porto Rico também jamais poderia entrar na região da Itália. E assim, esses mafiosos, eles separavam em regiões e cada máfia não podia invadir a localidade da outra máfia. Então, naquela época, realmente foi um momento onde havia muitos crimes. E agora, o irmão Julio, ele é bem alto, tem mais ou menos 1,90 m de altura. Também ele tem um porte grande. E um dia eu escutei o testemunho dele. E eu perguntei, irmão, como o irmão recebeu a salvação? E ele começou a contar desde a sua infância. No ensino fundamental, foi uma criança muito fraca. E todas as vezes que ele ia para a escola, ele apanhava dos colegas. Naquela época, havia muita desigualdade de etnias, por isso ele apanhava bastante. Havia muita desigualdade social, racismo naquela época. E apanhava muito dos brancos. O racismo era muito forte, a violência também era muito forte. E havia muitas brigas. E ele sempre apanhava de um colega. Porém, Julio, ele tinha um amigo muito íntimo, também era de Porto Rico, e o seu colega, ele brigava muito bem, ele era o melhor da escola. E quando o Julio estava apanhando, ele ia até o seu amigo, protegia ele. E eu escutei essa história. Escutando a história dele, eu fiquei muito encantado com a sua mãe. Também eu conheci ela, ela recebeu a salvação e também está junto com a nossa igreja. E a sua mãe dizia para ele: Julio, você não pode brigar, você não pode brigar. Era uma mãe que tinha uma reflexão muito profunda. Seus colegas, eles brigam por qualquer coisa, mas você não pode brigar. Porque se você brigar, você vai piorar. Seu coração vai piorar. Se você brigar, com certeza vai vir a vingança. E a vingança vai gerar muitos inimigos. E assim, você vai acabar brigando mais ainda. Por isso,
A mãe sempre dizia para o Julio, desde quando ele era criança, para ele não brigar. Então, tinha esse conselho da mãe, também ele não era bom de brigas, por isso ele não estava brigando, mas já que ele apanhava demais, ele não queria ir mais para a escola. Mãe, hoje eu não quero ir para a escola, posso ficar em casa? Os meus colegas me batem. Agora não dá para imaginar, porque realmente é uma pessoa forte, de porte grande. Mas naquele tempo, ele não era tão alto assim. Também o seu corpo era muito fraco. Um dia o seu colega estava batendo nele. E o seu colega disse: Ei, Júlio, você não está cansado de apanhar? Você quer que eu te ensine a como brigar? Se você quiser, eu posso te ensinar. Mas ele rejeitou. Não, eu não posso. A minha mãe não gosta que eu fique brigando. E ela disse para eu não brigar. Mas, já que isso não parava, e ele achando que a briga ia parar, mas passando um mês, 2 meses, a criança Julio, ele chegou até pensar no suicídio. E assim ele procurou seu amigo. Na verdade, eu queria morrer. Por favor, me ensine a brigar. E aí ele começou a aprender a como brigar com o seu amigo. E a partir daquele momento, a vida dele mudou completamente. Ele dizia que ele brigava bem. Por mais que ele sempre estava ali brigando com as pessoas, mas sempre ele tinha aquela sensação, aquele coração de não bater nas pessoas mais fracas. Eu nem vou tocar nas pessoas que são mais fracas do que eu. E assim, ele continuava brigando com pessoas de outras máfias, também brigava, né, com jovens problemáticos do mesmo bairro. E brigando, esses jovens que ficam brigando chegam até a cometer crimes. E brigando, chegou até pensar em roubar, porém não roubar o dinheiro das pessoas fracas, mas sim começar a roubar dessas pessoas que são fortes, especialmente as pessoas que são da máfia, que vendem drogas. E assim, caindo nesse mundo, fugindo, né, da máfia, vai se afundando mais nas brigas. E começando a brigar com essas pessoas, os traficantes, começou a se envolver com os traficantes, começou a vender as drogas. E assim, pouco a pouco, ele começou a se drogar. Eu vi algumas fotos quando ele era jovem. Realmente era um jovem muito bonito, bem forte. Mas as pessoas, quando começam a se afundar nas drogas, eu já encontrei com pessoas de tanto usar drogas morreram. As pessoas dizem que quando você chega a se tornar um viciado de drogas, dependente da química, essas pessoas começam a ver algumas ilusões. Começam a ver a parede caindo ou a parede toda manchada de sangue. Começam a ver pessoas que até então não existia. Começam a ver essas ilusões. Mas acho que ele não chegou a esse ponto. Mas já que ele estava se afundando nas drogas, acredito que a mãe começou a cuidar mais do seu filho. Um dia, a sua mãe disse para o seu filho, fez um pedido: Meu filho, você não quer casar? A pessoa, quando se casa, cria responsabilidades. Tem que cuidar da esposa, já que vai surgir a sua própria família, ele vai criar responsabilidades. E assim eu acho que a sua vida vai mudar. Ei, você não quer casar? E assim ele se casou com uma boa mulher. E assim teve o primeiro filho e estava vivendo muito feliz. Depois de alguns anos também ganhou seu segundo filho. E já que o irmão Júlio, quando ele era jovem, ele usava drogas, ele tinha muitos amigos que usavam drogas, que brigavam. Também a sua mulher estava envolvida, né, com essas coisas também.
e ela estava grávida do segundo filho, a esposa de Júlio. Mas um dia, a avó da criança, ou seja, a mãe do Júlio, já que não estava mantendo contato com Júlio, ela foi visitar a casa dele. Chegando na casa dele, o Júlio estava desmaiado no chão, sua esposa também. E quando viu o estado dos dois, estavam desmaiados por terem usado as drogas. A sua esposa, ou seja, a sua nora, estava grávida. E a grávida, quando usa drogas, realmente isso não é bom para o bebê. E ela vendo isso, a mãe do Júlio já não podia aceitar aquela situação. Começou a repreender o seu filho. Você não pode viver assim. Vocês não podem criar as crianças assim. E assim estava num grande conflito com as drogas. Não queria usar, mas novamente usavam. E assim nasceu o segundo filho. Depois que nasceu o segundo filho, eles estavam, mesmo assim, afundados nas drogas. O primeiro filho estava ali encostado no quarto, o segundo, eles nem sabiam se o bebê estava com fome, se estava com a fralda cheia, continuamente estava chorando. O pai e a mãe estavam embriagados nas drogas. E a mãe viu aquela cena de novo, o primeiro filho encostado no quarto querendo dormir. E assim disse para sua nora: Ei, eu tô vendo que nessas condições vocês não vão conseguir criar as crianças. Pelo menos eu vou cuidar das crianças. Se vocês continuarem assim, vocês podem até matar as crianças. Primeiro, você tem que resolver o problema das drogas, cortar a droga. Por enquanto, eu vou cuidar das crianças. Você não pode continuar assim. Você tem que se divorciar. E ela se divorciou. E as crianças foram para a avó, ou seja, né, a mãe do Júlio. E ela começou a cuidar das crianças e enviou Júlio para uma clínica de recuperação. Nos Estados Unidos há muitas clínicas de recuperação, especialmente muitas igrejas têm a sua própria clínica de recuperação, as suas associações. Tem muitos drogados que acabam entrando nas clínicas de recuperação, mas eles saem novamente e usam as drogas. Quando eles entram nas clínicas, ficam de 3 a 6 meses sem usar as drogas. E ali dentro, eles vivem muito bem, mas quando saem, no momento que eles saem, começam a usar novamente as drogas. A maioria volta para o mundo das drogas. O irmão Júlio também, por várias vezes, ele foi nas clínicas. Foi, saía de novo, voltava, repetidamente. Também, ele não conseguia arranjar o emprego, nenhuma empresa queria contratar ele. Um dia ele estava dormindo no parque. Ele dormiu no parque. De madrugada, ele acordou porque estava tão frio. Estava com fome. E começou a mexer na lata do lixo. Ele achou um hambúrguer comido. E ele começou a comer aquele hambúrguer. E ele estava comendo, chegando na metade do hambúrguer. E ele viu que o gosto estava bem estranho. E ele percebeu que aquele hambúrguer estava estragado, estava cheio de fungos. Acho que alguém, né, comeu esse hambúrguer e deixou ali, passou o tempo e ficou estragado e alguém jogou na lata do lixo. Mas já que ele estava com muita fome, ele comeu. No começo, estava comendo sem sentir o sabor, mas a comida entrando no seu estômago, ele começou a sentir que a comida estava estragada. E tem sentado ali, ele começou a pensar: nossa, as outras pessoas têm as suas casas, seu carro, seu emprego, tem comida, família. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, eu não posso continuar com essa vida. Não posso continuar com essa vida que eu tive até agora. E essa vez ele foi atrás de uma clínica de recuperação. Todas as vezes quando ele entrava numa clínica de recuperação, ele sempre sentia a mesma coisa, porque todas as pessoas diziam a mesma coisa para ele. Uma frase que sempre ficou no seu coração. Continuamente eles diziam para ele assim: tire a mão que está dentro do seu ouvido e coloque na sua boca. Desculpa eu falar dessa maneira, mas é uma expressão que ele escutou ali dentro da clínica de recuperação. Por que as pessoas diziam assim para ele? Porque os drogados não escutam o conselho das outras pessoas. Ai, não quero escutar, tô de saco cheio, não quero mais. E assim acabam caindo no vício das drogas.
Ou seja, eles não escutam o conselho das outras pessoas e somente ficam falando do seu pensamento. Então, já que os seus ouvidos agora estão tampados por um algodão, tire o algodão do seu ouvido e coloque na boca. Em outras palavras, pare de falar. Escute, por favor. Significa isso. Então, essa vez ele pensou. Ele decidiu. Essa vez eu vou entrar na clínica, eu vou escutar tudo o que eles falarem para mim. Ele pensou assim. E assim, quando ele entrou naquela clínica, estavam falando assim para ele: Ó, faça a limpeza. Ó, agora é a hora do filme. Vem assistir o filme. Ó, chegou o horário da janta. Vai lá comer. Chegou o horário de dormir. Vai lá dormir. Agora chegou o momento da aula. Venha assistir a aula. Até a próxima aula, vá lá e leia 3 páginas do livro. Ó, leia as 3 páginas, depois faça um resumo do que você leu. E ele dizia que era isso que as pessoas diziam para ele. E assim, ele estava obedecendo tudo o que eles pediam para ele. Mas ele observou as pessoas que estavam do lado dele. Essas pessoas não estavam fazendo essas coisas. Mas pessoal, você fazer uma limpeza, mas o que tem isso a ver com um drogado? Pessoal, você ver um filme ou deixar de assistir um filme, isso vai ajudar uma pessoa a cortar as drogas? Isso não tem nenhuma relação. Você ler o livro, fazer uma lição, vai influenciar uma pessoa a deixar de usar as drogas? A maioria das pessoas que estão em uma clínica de recuperação somente estão interessados se vão conseguir ou não cortar as drogas. Mas eles não estão interessados se ali dentro vão escutar ou não as pessoas. Pessoal, o irmão Júlio, a partir daquele momento, ele começou a escutar tudo o que ele escutava ali dentro. E já se passaram mais de 50 anos que ele saiu da clínica de recuperação. Mas quando eu encontrei ele com alguns anos atrás, ele me disse: Pastor, quando eu saí da clínica, em nenhum momento eu voltei a beber, a usar as drogas. Eu acho isso incrível. E até eu recebi a salvação. Irmão Júlio, realmente ele evangeliza muito lá em Nova York. Ele é bem aberto quando ele fica bravo na evangelização, já que imagine uma pessoa de porte grande fica bravo porque não está prestando atenção no que ele está falando. Tem momentos que as pessoas ficam com medo dele, mas escutando o seu testemunho, também as palavras que ele usava na evangelização, muitas pessoas procuraram a nossa igreja e escutaram o evangelho. Pessoal, eu quero falar sobre o evangelismo neste momento. Então, nessa academia temática sobre o evangelismo, vocês devem pensar: nossa, como que eu devo fazer para ter um melhor evangelismo? Com qual coração eu devo ter para poder fazer o evangelismo? No evangelismo, quando eu recebo uma pergunta, como eu posso responder tais perguntas? Não sei se vocês escolheram a minha academia para ouvir estas respostas, mas o evangelismo, acho que não tem maneiras para você evangelizar. Hoje eu quero falar sobre como nós podemos evangelizar, com qual coração adequado nós podemos evangelizar. Qual é o coração que Deus se agrada? Eu quero falar sobre isso com vocês. Eu contei um pouco sobre a vida do irmão Júlio, mas realmente o que eu quero falar para vocês é isso. Muitas pessoas estão numa clínica de recuperação e quando ele pensa por si, eles escutam as instruções dentro de uma clínica de recuperação pensando que isso vai trazer uma influência para que ele possa cortar as drogas. E muitas pessoas se interessam com isso, mas essas pessoas, na verdade, não conseguem cortar as drogas. O irmão Júlio, esses dias, quando eu vejo ele fazendo comunhão com os drogados na igreja, de vez em quando ele conta para nós, assim: pastor, por ser cristão, eu sei que eu não devo falar assim, mas eu vejo que aquela pessoa não tem mais jeito. Ele não vai conseguir cortar as drogas. Irmão, você consegue enxergar assim? Sim, eu enxergo assim. Eu vejo que com esse coração jamais ele vai cortar as drogas.
Na verdade, ele tem que deixar todo o seu pensamento de lado e escutar a palavra. Mas ele acha que ele ainda pode, ele é muito autoconfiante. Às vezes ele comenta assim conosco: Irmãos, qual é o coração mais importante que vocês acham para nós fazermos um bom evangelismo? Será que vocês já pensaram, nossa, eu não sei evangelizar bem? Por quê? Por falta de fé? Por falta de paixão? Porque não sabem muito sobre o evangelho? Só que eu também achava que por causa dessas coisas, as pessoas não conseguiam fazer uma boa evangelização, mas lendo a Bíblia, eu vi que não era isso. Você fazer uma boa ou uma má evangelização não depende do seu evangelismo. Na verdade, Deus tem que trabalhar. E para Deus poder trabalhar, eu tenho que jogar fora o meu pensamento e aceitar a palavra do jeito que ela é. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. Vamos ver em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Geslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Por enquanto, nós lemos até o versículo 6. Pessoal, Davi foi ungido rei através do profeta Samuel. Quando ele foi ungido rei, ele não foi reconhecido pelo seu pai Jessé, ou seja, seus irmãos, seus pais, jamais estavam pensando que Davi seria um grande homem. Pelo contrário, era uma pessoa fraca, sem juízo. Por mais que o seu filho tivesse um corpo fraco, mas se tivesse uma sabedoria, certamente o seu pai ia reconhecer. Mas o profeta Samuel perguntou para ele: Você não tem outro filho? Ele nem pensou em Davi. Então, a esse ponto, para ele, Davi era uma pessoa que faltava muito. Também seu corpo era muito fraco. Davi, depois que ele foi ungido rei, Davi brigou com Golias e com aquelas simples pedras ele derrubou aquele capitão Golias e matou Golias. E assim se tornou o capitão do exército de Saul. E a partir daquele momento as pessoas começaram a cantar louvores. Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Sim, Saul teve muitos ciúmes de Davi. Por isso, lançou a sua lança, tentou matar várias vezes a Davi. E continuamente seguia Davi porque ele queria matá-lo. E Davi sempre estava fugindo. Mesmo Davi fugindo, Saul continuava a perseguição para matá-lo. E assim, as pessoas que realmente não tinham lugar para ir, as pessoas que haviam cometido pecado, essas pessoas más, começaram a ficar com Davi fugindo do exército. Fugindo, fugindo, fugindo. Eles começaram a ficar cansados. Por isso, se a gente vê aqui no capítulo 27, aparece assim, capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel, assim me livrarei da sua mão. Davi, ele entrou na terra dos filisteus junto com 600 homens que estavam com ele. E ali ele começou a viver. Chegou até a cidade de Ziclag, na terra dos filisteus. E toda a sua família estava vivendo naquela cidade. Mas aqui no capítulo 30, os amalequitas entraram em Ziclag e ali pegaram
incendiaram a Ziklag, também pegaram as mulheres, pegaram tudo e foram embora. Quando Davi e os homens que estavam fora chegaram em Ziklag, a Ziklag estava incendiada, estava queimada, e levaram todas as crianças e todas as mulheres. Davi viu isso. Davi vendo isso, e aí o povo começou a ficar difícil. Nossa, nós seguimos a Davi e esse é o resultado? O que é isso? Nossa, eu segui a Davi e esse foi o resultado que eu ganhei? Nossa, eu tava achando que eu ia viver tranquilo aqui em Ziklag, mas até aqui não deu certo. É porque isso aconteceu porque nós estamos seguindo a Davi. Pessoal, será que vocês não tiveram esse pensamento? Ai, a minha vida tá cheia de problema porque eu estou indo para a igreja. Já reclamaram assim? Eu acho que essa pessoa, mesmo não frequentando a igreja, vai encontrar com muitos problemas. Pessoal, quando o casal briga, vocês sabem por que o casal briga? Brigam porque as opiniões não se batem. Se a pessoa tiver um pensamento mais profundo, tudo bem. Mas já que os pensamentos não são tão profundos, em outras palavras, ou seja, já que os dois se acham muito bons, acabam brigando. Aquele casal que constantemente está brigando, tem muitos momentos que a própria pessoa também não consegue reconciliar com o coração de Deus. Essas pessoas que não conseguem reconciliar o seu coração até com as pessoas, imagine com Deus, é muito mais difícil. Irmãos, nós devemos deixar toda a nossa opinião de lado diante de Deus, vocês não acham? Se Deus fala que isso é copo e dentro desse copo tem água, então não importa o que eu acho, não importa a minha opinião, nós temos que aceitar isso. As pessoas que estavam em Ziklag estavam reclamando, queriam matar a Davi, mas Davi também ficou muito difícil, mas aqui diz que, porém, Davi se reanimou no Senhor e pediu para trazer a roupa sacerdotal, a estola sacerdotal, e ele se vestiu dessa estola, foi procurar a Deus, e quando ele avançou pela fé, naquele momento, eles encontraram com um egípcio. Encontraram um egípcio que estava caído no meio do caminho, e ele deu água e pão para ele. Também deu pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E estava esperando ele acordar. Depois ele ficou sabendo que aquele egípcio era servo dos amalequitas. Mas já que ele havia adoecido, os amalequitas abandonaram ele. E esse homem egípcio, esse servo, sabia muito bem da localização dos amalequitas. E ele conduziu Davi e os seus homens. E assim Davi e os seus homens pelejaram contra os amalequitas e recuperaram todas as coisas, todo o despojo. Eles recuperaram. Essa história sai em 1 Samuel capítulo 30. Mas, já que Ziklag estava incendiada, eles não podiam voltar para Ziklag, já que acabaram de brigar contra os amalequitas. Se eles ficassem em Ziklag, com certeza os amalequitas iriam voltar para se vingar. Também imagine, os homens, foram novamente pelejar contra os amalequitas ou foram caçar. E nesse momento eles poderiam aproveitar isso e se vingar, matando as mulheres e as crianças. Por causa disso, Davi e os seus homens tiveram que partir de Ziklag. Pessoal, eu acredito que vocês não pensam que Davi somente passou por esses momentos difíceis. Porque a gente sabe do resultado, do que aconteceu. Davi partiu de Ziklag e foi para Hebrom. Quando ele se colocou em Hebrom, Davi, ele encontrou com as pessoas que estavam com o mesmo coração de Davi. Pessoas que estavam a favor de Israel, os soldados de Israel. Haviam 318 mil homens.
Havia muitas pessoas que reunidas que estavam com o mesmo coração de Davi. Pessoal, vocês já viram 318 mil pessoas em um mesmo lugar? O maior ginásio dos Estados Unidos tem a capacidade para 100 a 120 mil pessoas. Quando nós entramos nesse ginásio, nesse estádio, só de olhar pela foto, nossa, é um lugar muito grande. É um ginásio muito grande. Imaginem você colocar 318 mil pessoas no mesmo lugar. Não dá para ver o fim. Acho que até se você subir na montanha, você não vai conseguir enxergar o fim. Irmãos, até 10 mil. Nossa, é muita gente. Imagine 318 mil. Quando Davi se colocou diante daquela grande multidão, eu pensei, nossa, como estava o coração de Davi? Davi, quando ele voltou para Ziklag, ela estava incendiada. Levaram suas mulheres, suas crianças. Quando Davi lembrava desse Davi, quando ele estava passando por aquela situação, acho que naquele momento Davi, ele chorou bastante. Nossa, realmente Deus preparou muitas pessoas para nós. Não eram simplesmente pessoas, mas sim pessoas que estavam com o mesmo coração de Davi. Eram 318 mil homens. Pessoal, eu quero falar assim com vocês hoje. Por que Deus incendiou Ziklag para mover Davi de Ziklag para Hebron? Sim, tá certo. Mas, se a gente pensar um pouquinho mais profundamente, imagine se Davi, no momento mais difícil, ou Davi diante das suas tentações, se assim ele pudesse voltar novamente para Ziklag, certamente Deus incendiou a Ziklag. Eu quero, assim, falar isso para vocês. Pessoal, será que Deus incendiou Ziklag do seu coração? Eu também, lendo 1 Samuel capítulo 30, comecei a refletir sobre o meu coração. Eu, durante muito tempo, estava vivendo sem fé. Se eu aponto uma das maiores bênçãos que Deus deu na minha vida, não sei como vocês vão pensar sobre isso, mas para mim foi fracassar todo o trabalho que eu fiz. Quero falar que foi uma das maiores bênçãos que Deus me deu na minha vida. A pessoa que se chama Yeonju Park era uma pessoa que confiava muito em si mesmo. Já que ele confiava em si, mesmo as pessoas dando conselhos para ele, era uma pessoa que não confiava e nem aceitava o conselho das outras pessoas, como se fosse uma pessoa viciada nas drogas. Quando eu vejo hoje, essa pessoa que se chama Yeonju Park era uma pessoa viciada nos seus pensamentos. Pessoal, uma pessoa que está viciada, em qual estado ela está? Os psicólogos que acabam pesquisando sobre os viciados, eles falam assim. Por exemplo, bebida, cigarro, drogas. Até um certo ponto as pessoas começam a pensar, se eu continuar, isso vai trazer um grande prejuízo para a minha saúde. E quando eles chegam nesse ponto, eles sentem, não devo mais continuar usando isso. Mas na verdade, quando ele não tem a capacidade para cortar isso, ele já está no estado de viciado. Então, já que ele não tem mais como cortar com a sua própria força, se eu sou um alcoólatra, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu só vou tomar metade de uma taça ou só uma taça de vinho. Dizem que uma taça de vinho é muito bom para a saúde, porque é bom para as hemoglobinas do sangue. Antigamente, as drogas também, eles usavam muito na medicina. Então isso trazia, numa certa quantidade, uma boa influência. Mas, hoje em dia, com certeza não tem mais esse tipo de pessoa.
Você estar viciado significa que essa sua função de se autocontrolar está quebrada. Pessoal, por exemplo, num equipamento eletrônico, se um sensor estiver quebrado, o que nós devemos fazer? Então, por exemplo, se o sensor do óleo do motor do carro estiver quebrado, ou na verdade, né, tem a parte do motor que acaba usando a água para fazer o esfriamento. Então, ou seja, se o sensor do radiador quebrar, por exemplo, antes de você dirigir, você tem que primeiro verificar o nível da água do radiador. Eu, quando era criança, sempre quando meu pai dirigia, sempre no porta-mala do nosso carro tinha aqueles galões de água. Eu lembro que o nome do carro era Besta. E quando a gente visitava um certo local, chegando lá, a gente abria o capô do carro e o meu pai verificava o nível da água do radiador. Se estava faltando água, ele colocava mais água. E assim, quando chegava em casa de novo, verificava o nível da água do radiador e colocava água de novo. Porque continuamente tinha vazamento de água. Eu acho que em algum lugar estava furado. Então, se o sensor estiver quebrado, então tem que fazer tudo manualmente. Então, o vício é o quê? É esse sensor que nos permite a função do autocontrole, esse sensor está quebrado. Mas se a gente conseguir uma ajuda, mesmo que seja de uma maneira manual, isso não se torna problema. Em outras palavras, dizendo melhor, se uma pessoa do meu lado disser, você não pode beber, tem que parar de beber. Se a gente escutar isso, com certeza a gente vai conseguir vencer o vício do álcool. Mas a maioria dos alcoólatras, dos drogados, não escuta a palavra das outras pessoas. Eu era assim. Eu estava viciado dos meus pensamentos. Um dia era no domingo de manhã, eu acordei de madrugada. De repente, entrou um pensamento de Satanás no meu coração. Eu não sirvo para nada. Eu não tenho fé. Deus tem um grande incômodo em relação a mim. Eu sou uma pessoa que não traz nenhuma boa influência para a igreja. Por minha causa, agora a minha família está passando por grande dificuldade. Eu não estou ajudando a minha família. Eu estou prejudicando a minha família. Eu não estou ajudando a igreja. Eu estou causando mal dentro da igreja. Eu não posso estar do lado da minha família e nem da igreja. Eu tenho que desaparecer. A minha ausência vai trazer felicidade para a minha família. A minha ausência vai trazer felicidade para a igreja. De repente surgiu esse sentimento dentro de mim. Fiquei muito triste. Eu sou imprestável. Estava com muito sofrimento. Eu tenho que desaparecer. Eu lembro que eu fiquei sozinho por 30 minutos só chorando. Naquele tempo, meu coração era muito fraco. Eu também não tinha fé. E assim eu liguei para o pastor de Nova York dizendo que o meu coração estava muito difícil. E o pastor disse: Ó, Satanás está colocando pensamento em você, você está sendo enganado por Satanás. Fez comunhão comigo. Também depois nos encontramos e novamente fez comunhão. Pessoal, vocês estão viciados nos pensamentos que Satanás coloca? Eu acho que você que está assistindo esta academia agora, eu acho que eu não estou num estado de crise nos meus vícios. Eu não estou viciado dos meus pensamentos. Eu acho que a maioria pensa assim. Mas uma coisa que eu posso falar com convicção a todos vocês: eu estava viciado nos meus pensamentos. Estava aceitando todos os pensamentos que surgiam dentro de mim. Irmãos, será que vocês já ficaram ansiosos e preocupados? Hoje em dia, muitas pessoas estão passando por essa dificuldade. Muitas pessoas estão passando por problemas por causa dos seus filhos. Nós também temos algumas dificuldades. Mas, pessoal, eu posso ver que as pessoas passam por momentos difíceis
não é por causa dos problemas que ela tem. Encontrando com o mesmo problema, tem pessoas que não estão difíceis, mas também tem pessoas que estão difíceis. Pode acontecer a mesma coisa, mas para alguns isso pode ser um grande problema. E para outros, não se torna problema. São pessoas que estão na mesma situação. O problema do coração é porque eu estou aceitando os pensamentos que surgem no meu coração sem ter a função do autocontrole. Pessoal, aqui em 1 Samuel capítulo 30, Siclag foi queimada. Irmão, seria bom se a gente fazer essa mesma pergunta para nós mesmos. Irmãos, Siclag estar incendiada foi algo bom ou algo infeliz? Isso foi uma dificuldade ou uma bênção? Ai, pastor, é porque foi com Davi. Deus prometeu a Davi que ele seria rei de Israel. Porventura, Deus também não prometeu com vocês? Porventura, Deus não deu a Bíblia para vocês? A Bíblia é a promessa de Deus, é o coração de Deus, é a palavra de Deus. Vocês acham que Deus não prometeu para vocês também? Certamente Deus também prometeu para vocês. Não somente para Davi. A grande bênção que aconteceu na vida de Davi foi com que Davi não pudesse voltar novamente para Ziklag e foi para Hebron. Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida, como que vocês estão recebendo? Só porque estão encontrando um problema, vocês estão falando que está tudo difícil? Se vocês estão falando isso, é porque vocês estão aceitando o pensamento que Satanás está colocando nos seus corações. Em outras palavras, dentro do seu coração, vocês não têm mais aquela função de controlar o pensamento que Satanás coloca no coração. Está quebrado essa função. Irmãos, imaginem se o freio quebrar. Mesmo se eu apertar 100 vezes, as 100 vezes vai falhar. Então, isso significa que está quebrado? Você pisou 100 vezes no freio, mas se em 10 momentos o freio falhar, até esse ponto é lógico que ninguém vai falar que vai estar quebrado, mas porque 90% está funcionando bem. E 90% não há problema. Já que eu piso 90 vezes e todas as vezes, essas 90 vezes está funcionando, então dá para andar nesse carro. O freio é realmente uma peça muito cara, mas por mais que você pise 100 vezes, mas se ela deixa de funcionar uma vez, esse freio não dá para usar mais. Porque o freio, na verdade, é uma peça que está relacionada à sua vida. É uma peça muito importante. Dependendo do pensamento que você recebe, isso não acontece só com você. Isso também pode influenciar até as pessoas que estão do seu lado. Mas pastor, você está falando sobre evangelismo, mas por que está contando essas coisas? Sim, como eu falei agora há pouco, dependendo de como você aceita os pensamentos, isso vai influenciar no seu evangelismo. Eu já encontrei pessoas que evangelizam muito bem. Também encontrei pessoas que não evangelizam muito bem. As pessoas que evangelizam bem, durante um certo momento da sua vida, estavam evangelizando muito bem. Mas, a partir de um momento da sua vida, pararam de evangelizar. Uma vez, eu vi uma irmã e eu disse, nossa irmã, você evangelizava tão bem. Mas por que ultimamente a irmã não está mais evangelizando? E ela disse, pastor, eu não posso evangelizar agora. Por quê? Eu agora? Meu coração está muito arrogante. Eu não sou uma pessoa adequada para evangelizar. Eu não vivi pela fé. Por isso, eu não sou uma pessoa certa para evangelizar. Eu fiquei muito assustado. Sou eu quem decido e falo se eu estou pronto ou não para evangelizar? Ou é Deus quem decide isso? Sou eu quem decido se essa pessoa está pronta para ouvir ou não ouvir o evangelho?
Irmãos, esse pensamento está completamente errado. Essa irmã estava viciada num pensamento, no seu próprio pensamento. Pessoal, vocês também estão assim agora. Não sei se quando vocês olham para si, vocês acham que estão bem, mas você é aquele viciado no pensamento como se fosse um carro que o sistema de freio está quebrado. Se nós estamos viciados no pensamento, o que nós devemos fazer? É somente aceitar tudo aquilo que você escuta. Se manda fazer limpeza, vai lá fazer limpeza. Pessoal, eu descobri algo incrível. Sabe quem é aquele que evangeliza bem? Aquele que, se a igreja pede para fazer limpeza, faz limpeza. Se manda lavar louça, lava louça. Se pede para ir para o culto, vai para o culto. Se pede para estar junto, está junto. Pastor, eu deposito a minha vida nas mãos da igreja. Pastor, eu não consigo fazer isso direito, mas... Pastor, eu devo fazer isso mesmo? Sim, irmã, faça. Faça, irmão. Então eu vou fazer. São essas pessoas que evangelizam bem. Você evangelizar bem não significa que você deve falar bem, você tem que trazer muitas almas. É você alcançar a graça de Deus. Eu estou dando a terceira academia sobre o evangelismo. E uma das coisas que eu quero falar bem para vocês é que para evangelizar bem, não adianta você fazer bem. É Deus fazer bem. Se eu sou falho, é uma condição para Deus trabalhar. Irmão, se eu estou em pé, não há lugar para Deus no meu coração. Mas se eu não estiver estabelecido naquele lugar, Deus se torna o meu dono e está nos conduzindo. Pessoal, nesse momento que você está passando uma vida onde parece que você tem que tomar as decisões, mas nós, por nós mesmos, nós estamos julgando por nós mesmos, nós estamos seguindo as nossas próprias decisões. E para você, realmente eu quero falar estas palavras. Pessoal, o que Deus está falando, escutem e aceitem o que Deus fala. Irmãos, o irmão Julio pensou que jamais ele iria vencer as drogas, mas ele, sinceramente, ele não conhecia muito bem sobre o mundo das drogas. Na verdade, não é pelo meu esforço que eu vou conseguir cortar as drogas e a bebida alcoólica. Em mim, essa peça está quebrada. Essa peça que faz abrir e fechar está quebrada. Eu vi que tanto na minha vida quanto na vida dos irmãos, essa peça do nosso coração está quebrada. Esse sensor que me permite realmente aceitar o que eu devo aceitar e não aceitar o que eu não devo aceitar está quebrado. Realmente, irmãos, Deus... Por que Deus incendiou Ziklag para Davi? Sabem por quê? Porque também essa peça, esse sensor do coração de Davi estava quebrado. Embora Davi agora ele está saindo de Ziklag, indo para Hebron, através da condução de Deus, mas Deus viu que no coração de Davi, se ele encontrasse novamente os problemas, as dificuldades, as tentações, ele iria voltar para Ziklag. Por isso, Deus sabia disso. E Deus está falando para ele não voltar mais para Ziklag. Por isso ele incendiou a Ziklag. Acho que Davi pensou assim: nossa, agora eu terei mais filhos, terão mais crianças. Será que eles vão ter que fugir igual a nós? Tudo bem, nós termos fugido até agora não tem problema, porque realmente nós fomos maus. Mas os nossos filhos não. As nossas mulheres, as nossas crianças, seria melhor a gente habitar num lugar mais seguro, mais tranquilo. Eu acho que Davi teve esses pensamentos também. Ele, por causa desse coração, ele entrou em Ziklag, armou as suas tendas em Ziklag, decorou a sua aldeia. Acho que com esse coração ele viveu. Mas o que Deus preparou para Davi? Já que Davi não conhecia o que Deus havia preparado para ele. Já que as pessoas não conseguem enxergar isso, todos ficaram tristes, angustiados e difíceis. Irmãos,
Só porque vocês não estão enxergando, vocês estão acreditando que Deus não preparou nada para vocês? Pessoal, só porque vocês não estão sentindo nada no coração, vocês vão desprezar aquilo que Deus preparou para vocês? Quando eu estava missionando no Canadá e voltei para a Coreia, eu pensei em deixar o ministério. Eu, na verdade, já tinha deixado o meu ministério e voltado para a Coreia, porque eu tinha certeza no meu coração que eu não era uma pessoa adequada para ministrar. Eu já vi várias vezes isso. Será que eu amo o evangelho? Para mim, a minha carne era melhor do que o evangelho. Eu oro bastante. Para mim, melhor era dormir do que ficar orando. Será que eu sou uma pessoa que ama a alma de uma pessoa? Eu me amava mais. Será que eu sou uma pessoa que gosta de ler a Bíblia? Mais do que isso, para mim era melhor assistir um filme, uma novela. Era uma pessoa que não gostava de fazer nenhum relacionamento com as pessoas. Eu tinha receio para evangelizar, para pregar o evangelho também não sabia, não tinha coração, não tinha fé. Sempre estava acreditando no meu pensamento. Uma pessoa como essa, como pode falar que é pastor? Eu tinha essa certeza. Eu não posso ser pastor. Se eu me tornar pastor, os membros da minha igreja vão sofrer. Por isso, eu tive esses pensamentos. Mas Deus não estava pensando assim sobre mim. Quando eu voltei para a Coreia, Pastor Park e também outros pastores começaram a falar para mim. Eu voltei para a Coreia decidido assim: eu não sou pastor, eu não tenho condição para ser pastor, eu não posso ser pastor. Mas as vozes que eu estava escutando era: Deus está te chamando. O pastor está te chamando porque ele quer trabalhar com você. E eu não podia entender isso. Como assim uma pessoa como eu quer trabalhar junto? Eu jamais poderia entender. Mas, até então, o que eu havia experimentado, o caminho que eu tinha ido, as coisas que eu tinha feito, tudo deu errado. Eu já não queria decidir por mim mesmo. Eu não queria julgar por mim mesmo, nem mesmo decidir por mim mesmo. Por isso, eu voltei para a Coreia. E no começo eu comecei a dirigir o carro do Pastor Park. E ali, junto com ele, comecei a escutar a palavra, comecei a fazer comunhão com ele dentro do carro. 1 semana, 2, 3 semanas. E eu fiquei até surpreendido comigo mesmo, porque o meu coração já havia trocado. Antes eu estava viciado dos meus pensamentos, somente aceitando os meus pensamentos. Mas eu vi que a igreja era aquela peça, aquele sensor que controlava os meus pensamentos. Eu vi que era o servo de Deus. Enquanto eu estava vivendo, agora dependendo da igreja, dependendo do servo de Deus, no meu coração, já que agora eu tenho a igreja e também o servo de Deus que agora estão fazendo a função desse sensor, eu comecei a aceitar somente aquilo que eu deveria aceitar do meu coração, que era a palavra de Deus. E assim eu tive muita gratidão, muita esperança no meu coração. Até hoje, quando eu vejo Deus trabalhando na minha vida, eu fico muito admirado, surpreendido e grato. Realmente eu era uma pessoa que não podia fazer nada. Eu era uma pessoa incapaz, mas Deus me conduziu. E uma das coisas maiores que Deus fez na minha vida foi, posso falar que Deus trabalhou na minha vida para que eu não possa mais aceitar os meus pensamentos. Irmãos, vocês querem evangelizar bem? Então, não somente pensem, eu quero evangelizar bem. Que os irmãos também possam escutar todas as vozes no coração. Mesmo que alguém peça, vai fazer limpeza. Sim, façam a limpeza. Se alguém pede para você dirigir, sim, dirigem. Todas as palavras que vocês escutam da igreja, não importa qual voz, aceitem no seu coração. Porque o coração de Deus e o coração da igreja é pregar o evangelho.
Quando nós seguimos esse coração, certamente o evangelismo não terminará na sua vida. E assim, vocês vão encontrar com milhares de pessoas e vão fazer comunhão com elas. Eu também, quando estou vivendo assim, eu vi que muitas pessoas que se encontraram comigo fizeram comunhão. Os coreanos aqui da Coreia, também as pessoas do exterior, fazendo comunhão. Estou pregando o evangelho. Foi um momento muito gratificante para mim. Eu espero que Deus, para vocês, permitirá e preparará muitas almas para que vocês possam pregar o evangelho. Irmãos, vocês devem pensar nisso. Por mais que agora esteja difícil, não esteja dando certo, mas não aceitem esses pensamentos. Reconheçam e considerem como um processo do trabalhar de Deus. Por mais que aconteça uma maldição na tua vida, mas que vocês possam considerar tudo isso como uma bênção. E assim, que vocês, quando vocês seguirem a voz de Deus, certamente Deus vai abençoar a cada um de vocês. Deus vai trabalhar fortemente na vida de vocês. Eu vou orar e vou terminar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Abençoe e permita a tua graça para todos que estão na academia do evangelismo. Que possamos viver recebendo a orientação do Senhor. Que nós possamos deixar de lado os nossos pensamentos. Que o Senhor possa ser o dono do nosso coração. Que o Senhor seja estabelecido dentro de nós. Senhor, nós te pedimos. Senhor, tem muitas pessoas do nosso lado do mundo inteiro que precisam escutar o Evangelho. Senhor, através desse retiro espiritual. Também que o Senhor possa trabalhar nos eventos da nossa igreja. Senhor, depositamos tudo nas tuas mãos. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.